Pois é, né, Vera? Tem aquele ditado, né, que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? E a imprensa, ela nasceu sem imagem, sem ilustração. Ela era uma sopa de letras e no caso da imprensa brasileira, foi o Agostini o grande pioneiro dos jornais ilustrados e principalmente da charge política. E a charge política, ela é um elemento no jornalismo antigo, no jornalismo moderno, sempre um elemento nobre, Não, até hoje. Lembra daquelas charges da época do Collor, do impeachment do Collor? Você esperava para ver o que eles iam, que o Chico Caruso, por exemplo, fazia no dia seguinte. E realmente, a charge do Chico Caruso funcionava talvez mais do que 10 editoriais, né? É um jornalismo nobre, o jornalismo de charge e o jornalismo de charge política. E o Agostini realmente foi o primeiro, foi o grande, foi quem começou no Brasil essa coisa de charge política. Paulo Caruso é cartunista e convive diariamente com este problema. Como fazer charge política. É muito difícil. Na verdade, eu costumo brincar que o nosso grande fornecedor é o governo, né? Então, como eu sou especializado em caricatura política, acho que pelo fato de ter me formado nessa época dos anos 70, quando começou, na verdade, a luta pela redemocratização, no final dos anos 60, começo dos 70, eu fiquei muito marcado por essa consciência de atuação política mesmo através da caricatura. Mas seguindo uma tradição, né, que desde o começo da imprensa no Brasil sempre teve presente. Inclusive no começo, como não havia fotografia, as caricaturas eram muito importantes como ilustração das matérias, né? Agostini tem um traço apurado, né? Eu acho que sim, essa escola de corrente que vem do desenho naturalista, porque na verdade é isso, quer dizer, esses artistas que começavam como litógrafos, né, eles tinham até especializados em transmitir o desenho, eles faziam o trabalho na pedra, ou então eles faziam o desenho no papel, e um gravador passava para a pedra para imprimir. Então essa é a tradição da gravura convencional, clássica, né? Só que a linguagem era de humor, entendeu? Essa que é a diferença, quer dizer, a linguagem, aí se usava os recursos como a cabeça grande e o corpo pequeno, as situações fantasiosas, por exemplo, a capa do besouro, do psite, eles vão usar bichos gigantes, fazer cenas de criatividade e de imaginação, né, que é o que sai da linha da gravura clássica e naturalista. Mas a tradição é essa. Um dos alvos principais do Ângelo Agostini era a figura do imperador. Sim. Qual é a relação de uma imprensa dessa época, por exemplo, com o poder? Era censurada? Como o Dom Pedro se comportava? Isso é uma coisa... A monarquia, as pessoas às vezes acham que era censura. Não, na verdade não. Houve mais censura na época de Floriano Peixoto, na República já, do que com o imperador Dom Pedro II, que era representado, né? Há uma passagem que ele está com o Marquês de Sinimbu, com um manto, abraçado, e o Marquês aqui embaixo escondido, dizendo as coisas para ele. É uma charge muito engraçada de ser vista. E o imperador, de uma certa forma, até que foi bastante poupado. Eu diria que a grande vítima do Ângelo Agostini foi o Barão de Cotegipe. Ele pegou realmente, quando não tinha nada para falar, nada para escrever, ele botava o Barão de Cotegipe vestido de alguma coisa diferente. Ou mesmo numa cena doméstica, né? Há uma cena de namoro, em que a moça é a nação brasileira. O rapaz, um garoto bonitão e tal, é o Partido Liberal, que havia perdido as eleições e que está chorando. E quem é o Partido Conservador? O Barão de Cotegipe, né? A figura. Aí os dois escravos, né? Olhando, falando assim, agora que a gente não vai ficar fogo tão cedo, né? Fala um pouco da relação dele com o rei, né? Com o imperador, né? O nosso imperador. O Agostini não era um homem que atacava pesadamente o imperador, ele tinha uma postura respeitosa. Às vezes ele pegava alguns aspectos do imperador ser desligado, do imperador ser distraído, gostar mais dos livros do que das coisas da política. Os espertalhões da vida pública acabavam gerindo os negócios de Estado, enquanto o imperador estava preocupado em ler romance em francês, em fazer viagens e tal. As críticas não passavam desse aspecto, eles não pegavam nenhuma
Ele não atacava o imperador de maneira mais pesada, não. Nisso ele se diferenciava de alguns que adulavam porque recebiam dinheiro do palácio. Ele conseguia manter o seu jornal sem receber favores do governo, do governo do Império. Tanto as caricaturas do Agostinho quanto dos outros vão brincar com o imperador. Ele nunca houve uma censura à imprensa, né? Você tinha uma liberdade de imprensa que, curiosamente, com a República vai sumir, né? Com os dois governos militares que vêm, começa a haver um cerramento, né? Uma perseguição, principalmente a imprensa monarquista, que ainda vai existir. Mas durante o Império, não. A imagem do imperador vai ser caricaturada dormindo, lendo na sessão do Instituto, caindo do trono. Enfim, nada disso incomodava Dom Pedro. Ele tinha essa imagem paternal, né? Inclusive, eu acho que a caricatura contribuiu para difundir uma imagem nacional de Dom Pedro, porque os jornais de alguma forma circulavam, e criar uma imagem positiva daquela coisa paternal, das barbas brancas, do papai Pedro, como o povo chamava. O Agostinho era um dos melhores desenhistas em atuação na imprensa. 1870, a década de 1870, foi o auge da imprensa ilustrada, da imprensa desenhada. Tinha muitos desenhistas, alguns de notável talento e outros de talento inferior. O Agostinho teve imitadores e teve seguidores no período em que ele atuava na imprensa, no período em que era moda esse tipo de desenho. Depois não. Esse desenho, ele é muito influenciado não só pela técnica da reprodução da fotografia, mas quando a imprensa, no começo do século XX, ela permite a reprodução da fotografia, você não precisa mais retratar um personagem da vida política, o presidente da República, um escritor, com os traços exatos de como ele é. A pessoa vê a fotografia, então o desenhista pode colocar só uma interpretação. Então ele estica o nariz, ele diminui uma orelha, ele aumenta a careca e tal. Ele pode fazer um quadro mais impressionista, que não é o retrato exato da figura. Isso Agostinho não fazia e não aprendeu a fazer. Entendi. Porque o tempo dele era outro. Cartoon, caricatura, charge, como é que você faz essa diferença? O cartoon seria o desenho vago, quer dizer, não localizado de uma pessoa especificamente, mas é uma imagem da condição humana, né? A caricatura seria a pessoa mesma, o portrait charge, a filosofia da psicologia com a anatomia, coisa do tipo. E a charge seria o comentário político do dia a dia, quer dizer, os fatos da política narrados. O meu irmão tem uma definição muito boa que é o seguinte: como você pensar na câmera, filmando, quando você pega no infinito, você tem a paisagem, por exemplo, o náufrago, né? Piada de náufrago, o amante no armário, essas coisas genéricas, né? Isso aí seria o cartoon. Quando você aproxima mais e pega um plano americano, que aí tem duas pessoas em relação que você identifica local e tem diálogo, coisa do tipo, isso seria a charge. E se você foca no rosto, se você pega o grande aproximação, aí você tem a caricatura. Ele não era só caricaturista, ele era chargista também, não é isso? Eu diria que sim, mas a produção dele é quase sempre de ilustração. Mas ele tem olhos, ele tem... Tem poucos olhos, ele não é apreciado pelos olhos, quer dizer, ele é realmente apreciado pelas obras sob papel. Ele criava tudo sozinho, então? Fazia tudo, é isso que é extraordinário, quer dizer, ele, evidentemente, ele passou a usar um pouco a fotografia para conhecer melhor o rosto das pessoas a partir da década de 60, mas ele também conhecia pessoalmente, ele ia na Câmara, via a cara dos políticos da época. Quer dizer, você tem que tentar imaginar que era uma sociedade que sem imagens, quer dizer, você não tinha televisão, não tinha nada, não tinha revista. Então, essa revista que chegava uma vez por semana, às vezes uma vez por mês, era uma alegria, passava de mão em mão. Quer dizer, a revista ilustrada, a mais bem-sucedida, começou em 1876 e terminou um pouco depois da República, em 91. Chegou a ter 5.000 exemplares de tiragem, que era enorme para a época.
Além do universo da política, ele falava do universo cotidiano também? Sim. Nesse universo a gente tem que ver o seguinte, as primeiras... existia já a prática do folhetim. O que era o folhetim? Era a novela de hoje, só que era escrita no jornal. Ele transformou o folhetim em histórias visuais. Então disse que Ângelo Agostinho foi o primeiro autor de bandas desenhadas, né, de revistas ilustradas. Pode ser, mas ele fez aquilo dali, talvez fossem as primeiras novelas no Brasil, visuais, né? E nesses folhetins chamavam-se As Aventuras do Zé Caipora, né? Que era uma pessoa interiorana que vinha para a cidade e que pagava todos os micos possíveis e imaginários. Nas Aventuras do Zé Caipora aparecem cenas muito engraçadas, cenas de crítica de costumes. Ele fala, por exemplo, de como os médicos cobravam caro para curar uma pessoa. Eles falam, por exemplo, de um problema que houve no século XIX, que quase não é sabido, de suicídios, né? Isso aconteceu em outros países, disse por influência do romantismo, enfim. Ele fala, ele ridiculariza o suicídio, enfim. Ele entra em as relações afetivas que havia entre o senhor e as suas empregadas. Ele pega isso tudo. A rigor também ele foi pioneiro nisso. Ele foi pioneiro porque era uma linguagem, essa história de você fazer um desenho, fazer uma sequência com o personagem tem um terceiro quadrinho, quer dizer, essa sequência vai montando uma narrativa. Isso não existia, isso existia de maneira muito incipiente na Suíça e na França, mas ele provavelmente não conhecia. Então ele inventou uma linguagem, uma forma de contar história com figuras. Ele não chamava de história em quadrinho. Ele criou personagens para essas histórias em quadrinhos, que depois de um certo tempo eram reunidas numa revista, num álbum especial e vendidos. Tem um escândalo na vida dele, qual é? No século XIX tudo era escândalo, né? Então, ele era casado, muito bem casado, mas ele era professor de pintura. E uma aluna, Abigail de Andrade, se encantou por ele e tudo mais, e aí pronto, se separou da esposa, isso foi um escândalo danado. A historiografia que fala da Revista Ilustrada diz que foi para ele descansar na Europa e tudo mais. Não. Na verdade, ele estava indo numa belíssima lua de mel, né, com um belo dinheiro que ele tinha, e ficou lá um tempo. Depois ele voltou. Quando ele voltou, né, em 94, ele já não quis mais pegar a Revista Ilustrada. Pelo seguinte, o seu ilustrador e o próprio redator ficaram apoiando demais a República. Ele achou que tinha exagerado. Ele não quis mais ser redator dessa revista, e aí vai fundar uma nova revista, enfim, e se afasta. Depois da Revista Ilustrada, ele começa a perder público, tem a ver com a República? Olha, não deveria ser, porque ele, no fundo, republicano entusiasta como ele era, ele devia até ganhar público, mas talvez ele tivesse perdido a grande causa dele, que era justamente a causa republicana. Uma vez vencedora, você propagar as ideias republicanas já deixava de ter tanta graça, a República já era uma realidade. O que acontece é que a virada do século XIX para o XX vai ser marcada por uma mudança nas técnicas de impressão. E essas vão dar margem ao uso da cor, a uma série de outros recursos que vão tornar ultrapassado a arte do Agostinho. De certa forma, quando ele volta da Europa, na metade da década de 1890, ele já não tem o mesmo espaço. Ele chega a criar um jornal, o Don Quixote, que é o seu último jornal de que ele é empresário, mas que não tem a mesma repercussão. A volta do Agostinho aqui para o Brasil foi complicada, porque ele já é um homem velho para os padrões da época. Ele tem 51, 52 anos. Hoje não é um velho, mas na época era. Ele vem meio deslocado, então ele é muito impaciente, com um buraco na rua,
com o cheiro ruim da cidade, porque o Rio de Janeiro não tinha esgotamento sanitário, as pessoas faziam xixi na rua, com a gritaria dos vendedores ambulantes. Então ele reclama muito disso e reclama especialmente dessa população negra, violenta, que mata, que é ingrata e tal. E se mostra um homem racista, impressionante. Ele é ranzinza e racista. Um homem tão progressista. E aí que é a riqueza do personagem, porque ele ao mesmo tempo é um homem que lutou por causas nobres, mas ele é um homem do seu tempo. É uma figura que a gente tem que recuperar, não para conhecer o passado, por uma curiosidade, para aumentar a nossa cultura, mas porque ele influencia um tipo de imprensa que se faz no Brasil e ele é pioneiro mundial em algumas coisas. Uma delas é nessas crônicas visuais que ele inventa aqui, que são as histórias em quadrinhos que existiam no mundo, mas ele praticamente reelabora isso aqui no Brasil.